Capítulo 19. E foi dito a Joabe: Eis que o rei pranteia e se lamenta por Absalão. E a vitória daquele dia foi tornada em lamento para todo o povo, porque o povo ouviu dizer naquele dia como o rei estava aflito pelo seu filho. E naquele dia o povo adentrou a cidade às escondidas, como pessoas envergonhadas se retiram quando fogem da batalha. O rei, porém, cobriu a sua face, e o rei gritou com voz alta: Ó meu filho Absalão, ó Absalão, meu filho, meu filho. E Joabe veio até o rei na casa e disse: Envergonhaste neste dia a face de todos os teus servos, os quais neste dia salvaram a tua vida, e a vida dos teus filhos e das tuas filhas, e a vida das tuas esposas, e a vida das tuas concubinas. Posto que amas os teus inimigos e odeias os teus amigos, porque declaraste neste dia que não consideras nem príncipes nem servos. Pois neste dia percebo que, se Absalão tivesse sobrevivido, e todos nós tivéssemos morrido neste dia, então isto bem teria comprazido a ti. Agora, portanto, levanta-te, sai e fala consoladoramente aos teus servos, porque juro pelo Senhor, se não o fores, não restará nenhum sequer contigo esta noite, e isto te será pior do que todo o mal que te sobreveio desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou no portão. E contaram a todo o povo, dizendo: Eis que o rei de fato assenta-se no portão. E todo o povo se achegou diante do rei, porquanto Israel havia fugido, cada qual para sua tenda. E todo o povo estava em conflito ao longo de todas as tribos de Israel, dizendo: O rei nos salvou da mão dos nossos inimigos, e ele nos livrou da mão dos filisteus. E agora ele está fugido da terra por causa de Absalão. E Absalão, a quem ungimos sobre nós, foi morto em batalha. Agora, portanto, por que vós não falais uma palavra sobre trazer o rei de volta? E o rei Davi enviou a Zadok e a Abiatar, os sacerdotes, dizendo: Falai aos líderes de Judá, dizendo: Por que sois vós os últimos a trazer o rei de volta à sua casa, vendo que o comentário de todo Israel chegou até o rei, até a sua casa? Vós sois os meus irmãos, vós sois os meus ossos e a minha carne. Por que então sois os últimos a trazer de volta o rei? E dizei a Amasa: Não és tu do meu osso e da minha carne? Deus assim faça a mim, e mais ainda, se tu não fores capitão do exército diante de mim continuamente, no lugar de Joabe? E ele dobrou o coração de todos os homens de Judá, tal como o coração de um homem, de modo que enviaram esta palavra ao rei: Retorna tu e todos os teus servos. Assim o rei retornou e veio até o Jordão, e Judá veio até Gilgal para se encontrar com o rei, para conduzir o rei sobre o Jordão. E Simei, o filho de Gera, um benjamita, que era de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá para se encontrar com o rei Davi. E havia 1000 homens de Benjamim com ele, e Ziba, o servo da casa de Saul, e os seus 15 filhos, e os seus 20 servos com ele, e eles atravessaram o Jordão diante do rei. E ali atravessaram uma balsa para carregar a casa do rei e fazer o que ele considerasse bom. E Simei, o filho de Gera, caiu diante do rei, depois de atravessar o Jordão, e disse: Que o meu senhor não impute iniquidade a mim, nem te lembres daquilo que o teu servo fez perversamente no dia em que o meu senhor, o rei, saiu de Jerusalém, para que o rei tome isso no seu coração. Porque o teu servo, em verdade, sabe que pequei. Portanto, eis que venho por primeiro neste dia de toda a casa de José, para descer para me encontrar com o meu senhor, o rei. Todavia, Abisai, o filho de Zeruía, respondeu e disse: Não será Simei levado à morte por isso, porque amaldiçoou o ungido do Senhor? E Davi disse: O que tenho a ver convosco, filhos de Zeruía, para que neste dia sejais adversários diante de mim? Deve algum homem ser posto à morte neste dia em Israel? Porque não sei eu que sou neste dia rei sobre Israel? Portanto o rei disse a Simei: Tu não morrerás. E o rei jurou-lhe. E Mefibosete, o filho de Saul, desceu para se encontrar com o rei, e não havia nem calçado o seu pé, nem aparado a sua barba, nem lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei partiu, até o dia em que ele veio novamente em paz. E sucedeu que quando ele chegou a Jerusalém para se encontrar com o rei,
o rei lhe disse: Por que não foste tu comigo, Mefibosete? E ele respondeu: Meu senhor, ó rei, o meu servo me enganou, porque o teu servo disse: Selarei para mim um jumento, sobre o qual eu possa cavalgar e ir até o rei, porque o meu servo é aleijado. E ele caluniou o teu servo diante do meu senhor, o rei. Mas o meu senhor, o rei, é como um anjo de Deus. Faz, portanto, o que for bom aos teus olhos. Porque toda a casa do meu pai não passavam de homens mortos diante do meu senhor, o rei. Contudo, colocaste o teu servo entre aqueles que comiam à tua própria mesa. Que direito mais tenho eu, portanto, de chorar diante do rei? E o rei disse a ele: Por que falas tu ainda das tuas questões? Eu disse: Tu e Ziba dividireis a terra. E Mefibosete disse ao rei: Sim, que ele tome tudo, ainda mais que o meu senhor, o rei, veio novamente em paz para a sua própria casa. E Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e atravessou o Jordão com o rei para conduzi-lo sobre o Jordão. Ora, Barzilai era um homem muito idoso, já de 80 anos. E ele havia provido o sustento do rei enquanto ele esteve em Maanaim, pois ele era um homem muito magnífico. E o rei disse a Barzilai: Vem tu comigo, e eu te alimentarei comigo em Jerusalém. E Barzilai disse ao rei: Quanto tempo tenho eu que viver para que suba com o rei até Jerusalém? Tenho neste dia 80 anos de idade, e posso eu discernir entre o bem e o mal? Pode o teu servo sentir o gosto do que eu como ou do que eu bebo? Posso ainda ouvir a voz de homens cantando e mulheres cantando? Por que então deveria o teu servo ser ainda um fardo para o meu senhor o rei? O teu servo seguirá um pouco pelo Jordão com o rei, e por que o rei deveria me recompensar com tal galardão? Deixa o teu servo, rogo-te, voltar novamente, para que eu possa morrer na minha própria cidade e ser sepultado junto ao sepulcro do meu pai e da minha mãe. Mas eis aqui o teu servo Quimã. Deixa-o atravessar com o meu senhor o rei, e faz com ele o que parecer bom para ti. E o rei respondeu: Quimã atravessará comigo, e farei com ele o que parecer bom para ti. E qualquer coisa que requereres de mim, isto farei por ti. E todo o povo atravessou o Jordão. E quando o rei chegou da travessia, o rei beijou Barzilai e o abençoou, e ele retornou para o seu próprio lugar. E o rei prosseguiu para Gilgal, e Quimã prosseguiu com ele, e todo o povo de Judá conduziu o rei, bem como metade do povo de Israel. E eis que todos os homens de Israel vieram até o rei e disseram ao rei: Por que os nossos irmãos, os homens de Judá, roubaram-te para longe e trouxeram o rei e toda a sua casa e todos os homens de Davi sobre o Jordão? E todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: Porque o rei é um parente próximo de nós, por que então estáis vós irados por causa disso? Por acaso comemos nós às custas do rei, ou nos deu ele algum presente? E os homens de Israel responderam aos homens de Judá e disseram: Temos 10 partes no rei, e também temos mais direito em Davi do que vós. Por que então nos desprezais, para que o nosso conselho não seja o primeiro acatado em se trazer de volta ao nosso rei? E as palavras dos homens de Judá foram mais severas do que as palavras dos homens de Israel. Capítulo 20. A sedição de Seba e a sua morte. E ocorreu de haver ali um homem de Belial, cujo nome era Seba, o filho de Bicri, um benjamita. E ele soprou uma trombeta e disse: Não temos parte alguma em Davi, tampouco temos herança no filho de Jessé, cada homem para a sua tenda, ó Israel. Assim todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi, e seguiram Seba, o filho de Bicri. Porém os homens de Judá se apegaram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. E Davi chegou à sua casa em Jerusalém, e o rei tomou as 10 mulheres, as suas concubinas, as quais ele havia deixado para cuidar da casa, e as pôs sob guarda, e as alimentou, mas não entrou a elas. Assim elas ficaram trancadas até o dia de sua morte, vivendo em viuvez. Então o rei disse a Amasa: Reúne-me os homens de Judá dentro de 3 dias, e estejas tu aqui presente. Assim, Amasa foi reunir os homens de Judá, porém ele tardou além da hora marcada que ele lhe havia indicado.
E Davi disse a Abisai: Agora Seba, o filho de Bicri, far-nos-á mais mal do que nos fez Absalão. Toma tu os servos do teu senhor e persegue-o, para que ele não conquiste para si cidades fortificadas e escape de nós. E ali saíram atrás dele os homens de Joabe, e os quereteus, e os peleteus, e todos os valentes. E eles saíram de Jerusalém para perseguir Seba, o filho de Bicri. Quando eles estavam junto à pedra grande que fica em Gibeão, Amasa foi adiante deles, e as vestes de Joabe que ele havia posto estavam nele cingidas, e sobre ela um cinto com uma espada presa sobre o seu lombo, na sua bainha, e enquanto ele avançava, ela caiu. E Joabe disse a Amasa: Estás tu com saúde, meu irmão? E Joabe pegou Amasa pela barba com a mão direita para beijá-lo. Porém Amasa não prestou atenção à espada que estava na mão de Joabe. Assim ele o feriu com ela na quinta costela, e derramou as suas entranhas no chão, e não voltou a atingi-lo. E ele morreu. Assim Joabe e Abisai, o seu irmão, perseguiram Seba, o filho de Bicri. E um dos homens de Joabe pôs-se de pé ao seu lado e disse: Aquele que favorecer Joabe, e aquele que for por Davi, que siga Joabe. E Amasa chafurdava-se no sangue no meio do caminho principal. E quando o homem viu que todo o povo permanecia imóvel, ele removeu Amasa do caminho principal para o campo, e lançou um pano sobre ele, quando viu que todos os que se aproximavam dele ficavam imóveis. Quando ele foi removido do caminho principal, todo o povo continuou atrás de Joabe, para perseguir Seba, o filho de Bicri. E ele foi por todas as tribos de Israel, até Abel, e até Bet-Maacá, e todos os beritas, e eles foram reunidos, e também foram atrás dele. E eles chegaram e o sitiaram em Abel de Bet-Maacá, e eles ergueram um aterro encostado à cidade, e este ficava dentro de uma trincheira, e todo o povo que estava com Joabe golpeou a muralha para lançá-la abaixo. Então uma mulher sábia gritou da cidade: Ouvi, ouvi, dizei, rogo-vos a Joabe, vem aqui mais perto para que eu possa falar contigo. Então, quando ele se aproximou dela, a mulher disse: És tu Joabe? E ele respondeu: Eu sou ele. Então ela disse a ele: Ouve as palavras de tua criada. E ele respondeu: Estou ouvindo. Então ela falou dizendo: Eles estavam acostumados a falar em tempos antigos, dizendo: Eles certamente pedirão conselho a Abel. E assim eles encerravam a questão. Sou eu uma das pacíficas e das fiéis em Israel. Tu buscas destruir uma cidade e uma mãe em Israel? Por que queres engolir a herança do Senhor? E Joabe respondeu: Longe esteja isto, longe esteja de mim engolir ou destruir. A questão não é assim, mas um homem do monte Efraim, Seba, filho de Bicri, levantou a sua mão contra o rei, contra o próprio Davi. Entrega-mo somente, e partirei da cidade. E a mulher disse a Joabe: Eis que a sua cabeça te será lançada por sobre a muralha. Então a mulher foi a todo o povo em sua sabedoria, e eles cortaram a cabeça de Seba, o filho de Bicri, e a lançaram para Joabe. E ele soprou uma trombeta, e eles se retiraram da cidade, cada homem para sua tenda. E Joabe retornou a Jerusalém para o rei. Ora Joabe estava sobre todo o exército de Israel, e Benaía, o filho de Joiada, estava sobre os quereteus e sobre os peleteus. E Adorão estava sobre o tributo, e Josafá, o filho de Ailude, era o escrivão. E Seva era escriba, e Zadoque e Abiatar eram os sacerdotes. E também Ira, o jairita, era o governador Monir junto a Davi. Capítulo 21. Fome em Israel e a sua causa. Então houve fome nos dias de Davi por 3 anos, ano após ano, e Davi consultou o Senhor. E o Senhor respondeu: É por Saul e pela sua casa sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. E o rei chamou os gibeonitas, e disse a eles: Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas dos remanescentes dos amorreus, e os filhos de Israel haviam jurado a eles, e Saul procurou matá-los no seu zelo pelos filhos de Israel e Judá. Por conseguinte, Davi disse aos gibeonitas: O que farei por vós, e com que farei a expiação para que possais abençoar a herança do Senhor? E os gibeonitas disseram a ele:
Não queremos ter nem prata nem ouro de Saul, nem da sua casa, tampouco por nós matarás qualquer homem em Israel. E ele disse: O que vós disserdes, isto farei por vós. E eles responderam: O homem que nos consumiu e que maquinou contra nós para que fôssemos destruídos e não restássemos em nenhum dos limites de Israel, que 7 homens dos seus filhos sejam entregues a nós, e nós os enforcaremos para o Senhor em Gibeá de Saul, a quem o Senhor escolheu. E o rei disse: Dá-los-ei. O rei, porém, poupou Mefibosete, o filho de Jonatas, o filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que havia entre eles, entre Davi e Jonatas, o filho de Saul. O rei, no entanto, tomou os 2 filhos de Rispa, a filha de Aiá, os quais ela deu a Saul, Armone e Mefibosete, e os 5 filhos de Mical, a filha de Saul, quem ela criou para Adriel, o filho de Barzilai, o Meolatita. E ele os entregou nas mãos dos gibeonitas, e eles os enforcaram no outeiro diante do Senhor, e eles caíram todos os 7 juntos, e foram levados à morte nos dias da colheita, nos primeiros dias, no início da colheita da cevada. E Rispa, a filha de Aiá, tomou pano de saco e o espalhou para si sobre a rocha, desde o início da colheita até que a água caiu sobre eles do céu. E não deixou que viessem sobre eles nem as aves do céu de dia, nem os animais do campo à noite. E disseram a Davi o que Rispa, a filha de Aiá, a concubina de Saul, havia feito. E Davi foi e pegou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos homens de Jabes-Gileade, os quais os haviam roubado da rua de Bet-Seã, onde os filisteus os haviam pendurado, quando os filisteus mataram Saul em Gilboa. E ele fez subir de lá os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e eles reuniram os ossos daqueles que foram pendurados. E os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, enterraram na região de Benjamim, em Zela, no sepulcro de Quis, seu pai. E eles executaram tudo o que o rei ordenou. E depois disso, rogaram a Deus pela terra. Além disso, os filisteus ainda fizeram guerra contra Israel, e Davi desceu, e com ele seus servos, e lutou contra os filisteus, e Davi ficou fatigado. E Isbi-Ben-Nobé, que era um dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 shequels de bronze em peso, estando ele cingido com uma espada nova, pensou ter matado Davi. Todavia, Abisai, o filho de Zermi, socorreu-o, e feriu o filisteu, e o matou. Então os homens de Davi juraram a ele, dizendo: Tu não sairás mais conosco à batalha, para que não extingas a luz de Israel. E sucedeu depois disso que houve novamente uma batalha com os filisteus em Gobe. Então Sibecai, o Uzatita, matou Safi, o qual era dos filhos dos gigantes. E houve novamente batalha em Gobe com os filisteus, onde Elanã, o filho de Jaaré-Oreguim, um belemita, matou o irmão de Golias, o geteu, de cuja lança a vara era como o eixo de tecelão. E ainda houve uma batalha em Gate, onde havia um homem de grande estatura, que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 em número, e ele também nasceu dos gigantes. E quando ele desafiou Israel, Jonatas, o filho de Simeá, o irmão de Davi, o matou. Esses 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos.